Fala, queridão. Fala, queridona. Mais uma vez você está no ObvioCast e no quadro Ponto de Virada. Esse quadro Ponto de Virada, a gente traz sempre pessoas que tiveram alguma coisa na vida delas que fizessem com que elas ressignificassem o caminho, ou de repente uma conversão, ou de repente um chamado, alguma coisa que faz com que a pessoa mude a direção que ela estava caminhando. E hoje a gente trouxe um camarada que poderia ir para outros quadros daqui do ObvioCast, mas a gente trouxe ele para conversar no Ponto de Virada, porque ele deixou o Brasil e foi parar em Moçambique há 8 anos atrás. Tá com a gente aqui o Roger Yoshimura. Fala, Roger. Muito prazer, Rony. Prazer a todos, telespectadores aí. Vamos ter uma boa conversa aí sobre o Brasil, Moçambique e outras coisas. Ô, Roger, a gente estava vindo para cá e eu estava conversando que quando eu te conheci foi em 2001, né? Foi num acampamento? No acampamento onde eu tive a minha conversão a Cristo, já há alguns anos. E de lá para cá foi um ponto de virada também. Conta um pouquinho como é que foi o teu processo de conversão. Eu sei que isso já poderia ser um podcast, né? Porque, queira ou não, você se converteu com quantos anos? Eu tinha 22 anos. Eu imagino que você teve muita experiência antes de se converter a Cristo. Mas como é que foi o teu encontro com Cristo? De maneira resumida, Deus colocou no nosso caminho o Fernando Mancuso, pessoa conhecida sua, e ele era pastor de uma pequena igreja em São Paulo, foi retomar os estudos na faculdade, e sentou do meu lado e começou a puxar papo comigo, e aí me fez o convite para um acampamento, e aí eu fui para esse acampamento na Páscoa, e nesse acampamento eu só chorei. Eu acho que eu nem sei se eu aceitei Jesus na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo, porque todo culto, todo apelo, eu ia lá, assim, profundamente convicto, impactado com a mensagem. Eu acho que foi o tempo que Deus se revelou a mim, de maneira salvadora, transformadora. E de lá para cá, estou aí, tentando seguir os passos dele, né? E você, antes desse encontro com Cristo em 2001, você já tinha... Sua família era cristã? Você tinha pais, mães, avós cristãos? Como é que era? A grande referência da nossa família materna foi a minha avó, né? Maria Graci Dantas se converteu ouvindo o programa de rádio e uma mensagem de rádio. Um dia se ajoelhou na cozinha de casa, entregou a vida a Cristo e ela foi o grande referencial nosso, né? Minha primeira Bíblia oferecida foi por ela, com dedicatória. Algumas vezes, poucas vezes, acompanhei ela na Assembleia de Deus. Mas levei uma vida assim um pouco distante, mas o que aconteceu mesmo foi o acampamento, né? Depois do acampamento me aproximei muito mais dela, até pela questão espiritual, Uhum. e ela acho que foi o primeiro grande herói assim, né, que a gente tem nessa caminhada cristã. Uma delas foi minha avó, mulher de oração, mulher de santidade, mulher que se entregava a Deus e Deus fazia maravilhas através da vida dela, né? Foi o meu grande exemplo, assim, o primeiro, né? A minha avó. Já está com Cristo? Já está com Cristo. Já. Você sabe que quando eu tive o seu nome chegando a mim pela primeira vez, através do Fernando Mancuso, foi já uma referência positiva, dizendo que você era uma pessoa que prometia muito, muito promissora, que ele via... o Fernando tinha um jeito diferente de falar, ele não falava uma pessoa promissora. Falava, um camarada bom, hein? Um camarada que vem. Ele falava, ele tinha um jeito de falar. E desde aquela época, o Fernando já viu alguma coisa diferente em você, talvez porque ele estava acompanhando esse processo de conversão, que me parece ter sido um processo de conversão realmente profundo. O que aconteceu aí que talvez ele tenha visto? Eu acho que eu fui, acho que uma das últimas pessoas que eu tenho notícia que fez o discipulado, assim, aquele discipulado das antigas, né? Uhum. O livrinho O Timão, lá do pastor Bartimeu, lá da Primeira de Santo André, com confissão de pecado, decorar versículo. Então eu acho que eu acho que eu fiz bem essa lição de casa com o Fernando, e acho que o Fernando então percebeu ali que eu estava levando a sério mesmo, né? Uhum. Mas assim, a minha esposa Ludmila é da minha classe lá da faculdade, nos conhecemos lá. Ela estava no meu acampamento, viu minha conversão, minha mudança assim de vida. E eu acho que o Fernando, a Ludmila testemunharam muito, né, essa mudança. Foi uma mudança muito, muito, muito grande mesmo, né?
eu acho que de um dia para a noite, eu passei por um download ali, transformador, né? Comecei a enxergar o mundo de outra maneira. E eu acho que isso ficou muito visível para eles, para o pessoal da nossa turma, enfim, né? Você sabe que eu vejo pessoas que tiveram processo de conversão que foi mais gradativo e lento. E tem pessoas que já tiveram processo de conversão que foi muito mais profundo e muito mais rápido. E eu não estou dizendo que o amadurecimento foi rápido. O amadurecimento ele tem tempo para acontecer, mas a mudança, o abandono de velhas práticas e assumir novas posturas é muito mais forte. Ao que você atribui isso? Porque eu sei que é meio difícil fazer essa pergunta para uma pessoa, mas aí eu não estou falando só para a pessoa, Roger. Eu estou falando mais também para o líder, Roger, que enxerga isso em outras pessoas. Não vou saber dizer, mas vou arriscar aqui. Eu acho que a gente tem que atribuir a Deus, porque fazer uma pessoa mudar seus pensamentos, seus valores, ter coragem para abandonar Práticas. hábitos, práticas, lidar com as consequências, com até uma mudança social, de posição. Eu acho que não tem como tirar Deus dessa resposta, né? Eu acho que Deus é o grande catalisador dessa mudança, que ela pode ser um pouco lenta, um pouco mais profunda, né? E rápida. Eu acho que de acordo com que a pessoa também responde a isso, né? No meu caso, eu fiz uma mudança de chave. Mas é que tá. Eu estou fazendo uma provocação porque o lugar mais comum e mais seguro para a gente de resposta é esse, né? Dizer assim, olha, atribui-se a Deus essa daí. Mas, por exemplo, você tem no seu sobrenome uma origem asiática. Uhum. Imagino que seja japonês. Sim. E eu não posso afirmar, mas eu posso deduzir que existe uma influência japonesa de disciplina. O meu pai é muito disciplinado. Ó, meu pai é engenheiro civil, muito capaz na área de matemática, que não é o meu caso. Mas eu acho que, sim, tive uma boa. Meu pai investiu muito na nossa educação, assim, dos filhos, né? Tentando colocar em boas escolas e tentar nos apoiar até durante a nossa faculdade, tudo. Eu acho que, sim, tem essa influência também. Mas eu ainda coloco na conta de Deus. Atribui a Eu Deus. coloco na conta de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, de querer que isso fosse rápido. Talvez porque ele tinha planos pra gente, né? Uhum, Que uhum. talvez não queria adiar ou prolongar esse tempo, né? Em 2001, você estava com quantos anos? 22 anos, Hoje, então, você está com 46. 46 anos de idade. Você foi para lá, que você comentou já que a Ludmilla é sua esposa. Na época, ela era sua namorada já, não? Entre namoro e casamento foram 7 meses, né? Entre Tá. o nosso namoro e casamento, Sete também meses? essa conversão radical, né? Aham. Querendo ter um namoro Sério, santo, correto. sério, sem outras, Pedágios, sem paradas e pedágios. sem paradas, sem pedágios e sem também propósito, né? Um Uhum. namoro sem propósito, assim. Então, em 3 meses de namoro, já decidimos o casamento e anunciamos para a família e ao final de 2001 já estávamos casados. E a família, como é que recebeu isso? A princípio, eu acho que a gente é louco, né? Os pais. A Ludmilla tinha 20 anos, né? Então eu 22, ela 20. Hoje a gente olha para trás, a gente sabe que a gente foi um pouco louco, né? Uhum. Imaturidade, Uhum. muito novo, ainda não tínhamos a cabeça que a gente tinha hoje. Mas Uhum. por outro lado, vamos completar 24 anos. Uhum. Os filhos já estão aí com 19, 18. E nós temos ainda uma boa vida para frente, Tem bastante lenha para queimar. bastante lenha para queimar. Eu também me casei com 22 anos de idade e minha esposa 19 anos de idade. Então, Também eu louco. consigo enxergar exatamente isso, porque às vezes alguém está ouvindo a gente falar assim, mas os caras tinham condições financeiras. Não. Vocês tinham maturidade. Não. O que que vocês tinham? Nada. Nós tínhamos simplesmente a intenção de agradar a Deus. A gente tinha a intenção de fazer com que... A gente entendia que Deus ia nos suprir, e a gente entendia que viver de uma outra forma desagradaria a Deus. Era isso. Acho que é mais ou menos isso que É aconteceu mais ou contigo. menos isso, sim. Também não tínhamos. A Ludmilla era estagiária no Hospital do Câncer.
Eu trabalhava num outro hospital também, mas um valor assim. É interessante porque a gente pagava aluguel e no final do mês dava para comer no McDonald's, dava para O que era um luxo, né, na época. ofertar na igreja, dava para abastecer a casa. Deus abençoa a gente. E eu acho que construir a vida a dois, né? É fantástico, porque a gente passa por tudo, né? A gente passa por um caminho que a gente passa por tudo, né? Literalmente, né? Hoje tem esse sonho de comprar, terminar os estudos, comprar um apartamento, mobiliar, tal, para você entrar num casamento mais estável, né? E eu acho que a gente construiu essa estabilidade em meio Você sabe que aos altos e baixos. tem se falado muito sobre isso, né? Porque assim, você construiu tudo em meio aos altos e baixos e você construiu junto. Uhum. Hoje em dia as pessoas elas querem construir isso primeiro e aí elas vão para um casamento e quando vão para o casamento elas não conseguem manter o seu casamento, né? Porque elas vão com uma expectativa diferente daquilo que é a proposta do casamento, né? A proposta do casamento ela é uma proposta de ferro com ferro se afia, né? Uhum. Literalmente, né? Muito mais complexa do que isso, a gente pode expandir bastante, mas não é o nosso objeto aqui da nossa conversa. Ô Roger, hoje você está em Moçambique. Eu trouxe você aqui para poder falar desse campo missionário, mas eu quero que você conecte desde o dia da sua conversão até que você chegou a Moçambique e falou, cara, é aqui. O que que aconteceu? Nós estamos na mesma igreja há mais de 20 anos, Tá? Igreja Batista, Borda do Campo, em São Bernardo. Então construímos uma relação forte na igreja, servindo a igreja. E uma dessas áreas de serviço era no Conselho Missionário da igreja. Então a igreja tem um papel missionário relevante, abençoa famílias, investe na área missionária. E eu fazia uma função ali de secretaria, tinha contato com os missionários, recebia cartinha de oração, divulgava para a igreja, organizava conferência missionária. E esse envolvimento foi levando a gente a conhecer campos missionários. Então, nas nossas férias, assim, nós íamos fazer trabalhos com ribeirinhos, visitar projeto missionário entre ribeirinhos. Fomos no Rio de Janeiro, ali na Ilha do Governador, no Morro do Dendê. Fomos em Impacto Evangelístico no norte de São Paulo, nordeste de São Paulo, ali, interior, né? Então, sempre nos envolvendo nesses trabalhos. E aí, em 2015, eu senti a necessidade de conhecer além do Brasil, né? Então, eu entrei num programa de curto prazo, fui para Moçambique, aí fiquei próximo de 30 dias lá. E aí voltei assim, Impactado. apaixonado, impactado, convicto de que se Deus quisesse, né, nós poderíamos ah, continuar o nosso serviço de maneira dedicada, né? E aí começou um processo com a igreja, que eu acho que é um processo bom, que demorou 3 anos, um processo assim de confirmar essa convicção, né? Uhum, Confirmar esse chamado, né? uhum. É uma palavra que usa aí. E esses 3 anos serviu para isso, para jogar cimento aí na nossa convicção e nos preparar, né? Aí eu fui estudar, fui fazer meus estudos bíblicos, fui fazer outras capacitações de linguística, plantação de igreja, islamismo, que era uma situação lá. E aí de 2015, onde nós tivemos o start, até chegar em Moçambique, foram 3 anos. Então, esse tempo aí também foi um bom tempo, assim, de amadurecer a nossa convicção, aumentar a convicção da igreja no nosso chamado Uhum. e nos capacitar, né? Então, acho que esses 3 anos foram interessantes. Existe aí a pessoa que tem esse impacto de quer se entregar a missões ou algum outro tipo de chamado, né? Quer fazer isso, assim, de maneira muito rápida. E a gente não passou por isso. E esse tempo que nós passamos foi importante. Esse andar vagarosa. Não, a palavra não é vagarosamente, andar com a velocidade certa para você conseguir construir isso. É. Tá, mas deixa eu entender uma coisinha, porque a gente está num canal cristão, você tem de tudo. Você tem gente que entende que o chamado pode ser um chamado da assim, o coração queima, eu sinto uma necessidade incrível de ir para campo missionário, e antes mesmo de eu fazer qualquer faculdade, antes mesmo de fazer qualquer coisa, eu quero me dispor a fazer isto. Existem outras pessoas que sentem esse chamado, têm essa intencionalidade,
procuram seus pastores costumam dizer, muito comum isso para igrejas reformadas, não, faz primeiro uma faculdade secular, vive a sua vida profissional, constrói os primeiros passos da sua vida, depois, se isso continuar no seu coração, faz depois um seminário teológico, e aí a gente volta a conversar sobre isso. E existe aqueles que, de repente, pode chegar e falar o seguinte, não, ok, você tem isso como chamado, então a gente vai construir isso até que a gente possa perceber, como igreja, que vale a pena investir em você. No seu caso, não foi necessário que fosse orientado a fazer uma primeira formação, que você já tinha uma primeira formação. No seu caso, já foi mais para a segunda, do sentido de dizer, come mais sal com a gente, anda um pouco mais com a gente, mas você já era conhecido, que já estava em várias lideranças, pelo que eu estou entendendo, é isso? Sim, eu já tinha atividades na igreja, já tínhamos ministérios que a gente desenvolvia, então a gente só consolidou isso de maneira que a igreja nos reconhecesse e nos aprovasse. Tá, né? Mas aí você buscou a questão de seminário teológico, né, durante esse período. Sim, sim. Tá, e aí, efetivamente, vocês foram apontados pela igreja como sendo para ser mantidos, ok? E como é que você chegou em Moçambique? Porque, assim, até o fato de você se interessar por campo missionário, ok. Aí você tem a possibilidade de N coisas, né? Missões urbanas, você tem missões que são aqui mesmo no Brasil para os ribeirinhos, missões dentro das nações indígenas, missões internacionais, mas dentro do hemisfério da América mesmo. Por que ir para a África? Por que Moçambique? O nosso conselho missionário da igreja, a nossa igreja apoiava várias iniciativas missionárias, apoiava missionários no Nordeste do Brasil, apoiava missionários no campo missionário indígena, apoiava missionários no Timor-Leste, na Ásia, apoiava missionários na Europa, na Itália e em Portugal, e não tinha nenhum tipo de envolvimento com o continente africano. Então, era uma lacuna que a igreja tinha, em termos do nosso alcance missionário, e nós nos colocamos à disposição para preencher essa lacuna. E aí surgiu Moçambique com essa viagem, e aí Moçambique se consolidou como sendo o local onde a igreja ia abraçar, né? Então, eu posso dizer que foi, eu estou dando muitas aspas para o que eu vou falar, foi o acaso que o levou para Moçambique. Foi o acaso... Com muitas aspas. Com muitas aspas, Ok. O acaso morreu por mim na Cruz do Calvário há 2000 anos atrás, né? Exato. Foi isso. Foi isso. Foi a circunstância e esses caminhos, né? Que Deus abriu aí. Surgiu essa oportunidade de ir para Moçambique, nessa missão de curto prazo. E de lá ficamos apaixonados por Moçambique. Moçambique é a nossa casa hoje. Quando você foi para Moçambique pela primeira vez, eu estou perguntando algumas coisinhas que é meio buscando cortes para podcast, porque geralmente o pessoal costuma falar o seguinte, não, primeira vez que eu pisei em Moçambique eu falei, é aqui que eu tenho que ir. Isso aconteceu de fato com você ou não? Eu acho que essa compreensão foi mais na volta, né? Depois de tudo que eu fui sozinho, a Ludmila, ela chegou para morar. Então, na verdade, eu fui lá espiar a terra, né? Contei para ela e ela abraçou a minha visão, né? Mas eu acho que o retorno, né? O retorno, depois de olhar, assim, algumas lacunas que a gente poderia preencher e eu voltando e dizendo, podemos fazer isso lá e alguém precisa ir lá fazer isso porque eu vejo que tem alguma coisa ali para fazer, né? Então, nós nos colocamos nessa lacuna, né? Acho que mais à volta, talvez. Quando você voltou, isso te impactou. Ela acreditou nesse teu sonho, porque vocês já estavam sonhando juntos, já estavam orando juntos por isso. Sim. Tá. E o que é você desfazer contratos que você tem aqui, vínculos que você tem aqui, desfazer da sua casa, não sei se você levou mudança, creio que não, e falar, cara, eu estou indo para um lugar que eu não conheço, uma cultura que eu não conheço, levando a minha esposa, e na época você já tinha quantos filhos? Já tinha 3. Quantos, a idade deles na época? O Eduardo 11, a Débora 9 e o Daniel 7 meses. Então você tinha 2 pré-adolescentes e um bebê. E aí você estava indo para um lugar que você não conhecia, só tinha feito uma viagem de um mês. E aí, como é que faz isso? A gente tem que atribuir a Deus também, né? Mas assim,
existe todo um processo. Os filhos, assim, nessa adolescência, causam um pouco de preocupação. O primeiro passo, assim, dentre os passos, né, a gente foi encontrar uma agência missionária que podia ser o nosso suporte lá, né? A nossa igreja local não está em Moçambique, então a agência missionária facilita, é o nosso braço ali de apoio, né? E uma conversa com a psicóloga da agência missionária, ela pontuou ali, né, que os nossos filhos, 11 anos, 9 anos, estavam assim no limite de um sinal amarelo, né? Porque sair de um contexto e ir para outro contexto cultural com adolescentes de 14, 15 anos, o risco é muito grande Aumenta muito a complexidade, de ter problemas Você lá, né? salva alguns e perde outros. Né? Então a gente foi nessa última idade limite, assim, né? Mas realmente nós tivemos que fazer todo um trabalho de desligamento, né? De desapegar das coisas, né? Eu acho que a gente faz isso aos poucos também, né? Então, sim, a gente precisa sair do nosso trabalho, sair da nossa atividade profissional, ah, vender os nossos bens do Brasil, vender casa, vender carro, entender que a família vai ficar longe e tem um custo, né? Você vai estar longe dos pais, os netos vão estar longe dos avós, pode criar um tipo de relação diferente, né? Pela distância. E a gente construiu isso durante 3 anos com as crianças, né? Falando sobre Moçambique, olha como vai ser nossa casa nova. Então, assim, o que eu diria, né? O Deus que colocou esse desejo no coração, ele precisa alcançar outros corações. No caso da uma minha família. Se a porque é uma família mudança. precisa querer ir, os meus filhos precisavam querer ir. Eu não podia enfiar a goela abaixo deles, né? Então eles precisavam ir, eles precisavam querer continuar e eles precisavam querer voltar. Então a gente conseguiu isso nesses 8 anos. E foi considerado por você e pela Ludmilla o abandono dessa visão caso isso não acontecesse? Se os filhos, de repente, começassem a mostrar o contrário? A gente tem 2 faróis assim de alerta, né? Um é a nossa igreja local e o outro são os filhos, né? Isso acenderia um sinal amarelo para a gente. Se amanhã a minha igreja falou, olha, eu acho que não tem nada a ver vocês estarem aí, a gente Não vê motivação não para vê isso? mais assim continuidade. Isso acenderia um sinal amarelo para a gente repensar o nosso momento, né? E o outro sinal amarelo seria os filhos. O meu filho chegar e falar, olha, eu não quero estar aqui, você me trouxe aqui à força, né, você fez isso, você me tirou disso, né? Eu perdi isso. Isso acenderia um outro farol amarelo para a gente. Não tivemos esse farol amarelo Seguimos adiante. e seguimos adiante. Eu acho bem legal a gente trazer isso, e eu estou fazendo questão de investir um pouco de tempo nisso antes de falar efetivamente sobre a missão, porque muitas pessoas elas têm pensamentos em relação a esse chamado. Existe aquele que pensa de uma forma romântica, então o camarada ele acha que assim o sobrenatural de Deus vai mexer com toda a família e todo mundo vai queimar na mesma direção. E você me falou assim, cara, foram 3 anos que eu fui construindo isso com os meus filhos. Então isso foi uma coisa que Deus culminou em tudo que deu certo, mas foi trabalhado, foi sendo feito passo a passo. Acredito que muitas conversas devam ter acontecido, dúvidas podem ter sido retiradas para que você pudesse dar o check, dizendo, deu certo, estou indo naquela direção. A outra coisa muita gente romanceia também um pouco o local que vai fazer missão. Por exemplo, se de repente alguém falar assim, não, eu sou chamado para fazer missões, e eu não estou diminuindo ou desmerecendo quem faça para esse lugar, porque é um lugar que precisa muito, inclusive hoje precisa muito. O Canadá. Você está falando de um aumento de qualidade de vida do ponto de vista de índice de desenvolvimento humano. Eu estou falando de tecnologias melhores, eu estou falando de moradia melhor, eu estou falando de carros melhores, de tecnologia melhor, mas pessoas que necessitam de Cristo. Mas convencer uma família a mudar do Brasil para ir para o Canadá, olhando do ponto de vista disso que eu acabei de comentar, é mais fácil do que convencer uma família para sair do Brasil, com todas as dificuldades que nós temos no Brasil, para ir morar em Moçambique.
A gente consegue entrar hoje num Google, num chat GPT ou numa outra inteligência artificial, num buscador aí, e entender um pouco o que é Moçambique. Mas eu quero entender Moçambique a partir dos olhos de quem mora em Moçambique e que morou em Moçambique há 8 anos atrás. O que que era chegar em Moçambique 8 anos atrás? O que que era Moçambique aonde você morava? Tá. Um pequeno histórico, né? Moçambique foi colônia portuguesa, assim como o Brasil. Foi colonizado por alguns séculos. Então temos uma bagagem comum. A língua portuguesa, a colonização portuguesa e as consequências da colonização portuguesa. Então nós temos esse laço, né? Moçambique passou por assim como a maioria dos países africanos, passou por um momento ali nos anos 70, 60, movimentos de independência. Então Moçambique entrou em disputa lá com Portugal nessa independência, próxima de 15 anos de uma guerra de independência. Depois entrou num período de guerra civil entre a população ali. E em 92 assinou ali o Acordo de Paz. Então Moçambique desfruta de uma paz, de um regime democrático desde 92, mas traz aí 30 anos de questões que ele precisa administrar, reconstruir, né? Então é um país que está se desenvolvendo muito. O país tem muitas riquezas minerais, riquezas de mar, tem uma costa muito rica e praias lindíssimas. Moçambique é considerado a pérola do Índico. As melhores praias do Índico ali no sul estão em Moçambique. A África do Sul, os sul-africanos sobem para Moçambique para desfrutar das praias, né? Então Moçambique é um país muito rico em material, Riquezas minerais, a beleza natural. sim, e beleza natural, minério, mas também riqueza cultural, uma população assim muito alegre, muito festiva, com muito otimismo, uma população jovem que quer trabalhar, quer se desenvolver. Então a gente vê esse país com bons olhos, né, no futuro, né? Tem os desafios pela história, tem os desafios, mas a gente vê que nesses 8 anos muitas coisas estão melhorando, né? E se a gente puder participar de alguma coisa ali, nessa melhora, a gente fica muito feliz. Mas os 8 anos atrás, você desceu num bom aeroporto, você pegou boas estradas. Eu digo pelo impacto para a família, para a Ludmila, para os filhos. Sim. Não, comparado assim com o Brasil, em termos de estrutura, malha viária, tem desafios ali, né? Então a estrada nacional precisa de reabilitação. Os acessos para os bairros, assim, precisa de uma melhoria de infraestrutura, transporte público. Tem desafios, né, do país. Então, para quem chega de fora, vindo do Brasil, Sente um impacto, tem assim. um choque, Não, um eu impacto. acho legal isso daí é o seguinte, mostrar esse impacto. Porque o que eu estou tentando fazer é produzir na audiência o impacto de uma família que sai do Brasil para ir para um país africano. Bom, legal, tranquilo. Porém, você já mostrou o panorama. Cara, até 1970, pelo que você me falou, acho que estava em guerra. Depois os caras, eles devolveram, tiveram guerra civil. E aí, em 92 para frente, os caras unificaram. Ok, então você está falando de uma reconstrução de guerra de 30 anos, 30 e poucos anos. Ok. E, inclusive, isso tem impacto direto na população. A gente estava falando fora do ar que são 30 e poucos milhões, é isso que você tinha falado? Sim, mais de 30 milhões de habitantes. Sendo que 50% são média de até 18 anos? Exato. Cara, 50% de uma população de 38 milhões, primeiro que é uma população pequena comparada com o Brasil. Tudo bem, mas são 38 milhões. Então, você está me dizendo aí que desses 38 milhões, pelo menos 19 milhões aí são de jovens, até 18 anos de idade, que vêm ao encontro do fato de que é um país pós-guerra, né? E assim, e com todos os desafios que são criados por você ter 50% dessa população menos de 18 anos de idade. Como é que foram os primeiros momentos? Isso é uma coisa que eu ouço pessoas falando assim, cara, eu desci no aeroporto, não tinha ninguém me esperando. Tinha alguém te esperando no aeroporto? Como é que foi isso? Não, tinha. Como nós nos filiamos a uma agência missionária, a CEPAL, então já tinha lá um casal que nos recebeu, nos levou para casa.
Nós já tínhamos negociado um apartamento, já tínhamos comprado imóveis, tudo facilitado aí, né? Então, abertura de banco, abertura de conta no banco, tirar documento. Já tinha sido Tem facilitado. uma equipe lá que ajuda, né? Então, Aham. a agência missionária é muito importante nessa chegada. Aham. E agora eu acho que o maior choque assim é cultural, né? Porque nós saímos de uma cultura ocidental para uma cultura oriental, né? Então, no Brasil você cumprimenta com 2 beijos, um beijo, não sei. Lá você não cumprimenta com beijo. No máximo um aperto de mão, homem com homem. Então são diferenças culturais, né? Aqui no Brasil, 2 homens andando de mãos dadas leva a um tipo de Comportamento. entendimento, é. Lá, 2 homens de mão dada é outro tipo de entendimento, só é uma amizade, né? Então homens andam de mão dada. Então você tem um choque assim cultural, né? Em termos do o fuso horário, nós, né, temos outra questão de horário que depois adapta. É muito longo o fuso horário? Não, Diferença? diferença de 5 horas, né? 5. É, 5 horas. Mas em termos de o tipo de refeição que se faz lá, Tipo de refeição ali, só para comparar com o Brasil? a base da alimentação do brasileiro seria um arroz com feijão, né? Sim. Lá a base da alimentação deles é o que é chamado de chima, que é parecido com uma polenta, né? Feita com um milho branco. Então essa é a base da alimentação. É chima e mais uma guarnição, ou chima mais uma mistura, né? Então arroz com feijão não era algo... claro que a gente, como brasileiro, a gente vai fazer o nosso consumo como brasileiro. Vamos tentar viver Você como vai tentar brasileiro. buscar a É, forma como de brasileiro, consumir lá. E tem? Você consegue achar as coisas fáceis? Sim, muitas coisas sim, algumas um pouco mais difíceis. O norte de Moçambique tem uma maioria muçulmana, então o acesso à carne de porco é um pouco mais restrito. Você está no norte. Estou no norte hoje. Tá. Então, alimentação tem algum tipo de restrição. Porco é mais difícil. É, porco é mais difícil. Porco, linguiça, tudo que é embutido, Tudo que for derivado. derivado de porco. E para quem gosta de leite, né? O leite lá tem que vir da África do Sul, leite, manteiga, que são Industrializado já, industrializados da África esterilizado já. do Sul. É. Pasteurizado, né, que eles chamam, né? Pasteurizado, né? Então, mas assim, a nossa região do norte ali é uma região muito rural, assim, muito agrícola. Então a gente tem feira todo dia na rua, né? Todo dia é dia de feira, você compra produtos assim frescos todo dia. Você está numa capital. Eu tô na capital, Como é o nome da cidade? Lixinga. 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 E essa capital tem quantos habitantes? Tem um pouco mais de 200 mil habitantes. 200 mil habitantes. A quem você compararia? A gente está aqui falando com o Brasil todo, então não dá para falar, mas vamos falar sobre o estado de São Paulo. Pega uma cidade, alguma coisa que você compararia, para tentar trazer alguma coisa. Eu associo assim Lixinga, província do Niassa, seria assim algo ali parecido com Mato Grosso. Ah, é? Você já foge de São Paulo, vai para Mato Grosso mesmo? É porque é muito rural, né? Muito rural. Entendi. Então, muita produção agrícola, também muita produção de madeira, muito campo, muita área verde. Verde ao redor, cidade central. É, verde Exatamente como aqui. Exato. Entre uma cidade e outra, 4 horas. Distância. Então, nesse intervalo é Mato. mato. Mato, plantação. Plantação ou mato mesmo? Mato mesmo e plantação mais de subsistência, né? Pequenos. Deixa eu passar um pouco de vergonha no ar para todo mundo saber quão burro eu sou. Quando fala em África, cara, a gente já pensa nos Big Fives, né? Os grandes animais e tal. Tem lá? O Moçambique tem a maior reserva florestal de Moçambique, está na nossa região, que é a Reserva Nacional do Niassa. Niassa é a província. A maior reserva está na nossa província. Tem outras reservas, Reserva Nacional do Gorongosa no centro, Reserva Especial de Maputo no sul. Ainda tem sítios preservados para turismo, né? Turismo selvagem, né? Então tem. Tem o quê? Mas Elefante, girafa? tem elefante. Nas reservas você vai encontrar os Big Você Fives. encontra os grandes? Os Big Fives encontra, sim. Uau. Mas assim, eu trouxe uma outra pessoa para falar sobre Angola, dizendo que você, viajando ali em Angola, você pode, de repente, esbarrar com grandes animais que estão assim, soltos, fora dos parques mesmo. Isso acontece em Moçambique, não? Não, dentro dos parques, mas pelas estradas, você acessa pelas Sim. estradas. Lá em Maputo, a reserva especial de Maputo, ela é cortada pela estrada principal. Então, é comum, se você cruzar pela estrada principal, atravessar a girafa ou outros animais, né? Uau!
Nós tem uma fazenda que a gente visita ali de um casal de missionários, são 6 horas de viagem, né? Da nossa casa até lá, 3 horas de estrada, de alcatrão, asfalto, 3 horas de estrada de terra. Na estrada de terra, você encontra aqueles babuínos, macacos. Já encontramos a fezes de elefante. O elefante não, É, mas mas as você fezes tava ficou lá lá. para mostrar, né? E você anda, o carro que você tem que andar lá traçado, O carro, para você sair da cidade, tem que ser um 4x4. você não consegue sair, porque as estradas exigem um É, 4x4. no tempo chuvoso é quase impossível, né? Precisa ter um carro com tração para facilitar o deslocamento. A cultura que mais prevalece lá é a ocidental, oriental? Você já falou que é uma cultura oriental, É uma mas cultura oriental o quê? oriental. Oriental, Oriente Médio, Oriente Ásia mesmo? O que que é? A cultura oriental tem algumas características que eu acho que o Ocidente perdeu, né? Uhum, Então tem assim um zelo muito grande pela figura mais velha, uhum. um respeito muito maior pelo mais velho, um cuidado muito maior pelo mais velho, na minha opinião, né? Então você dificilmente você vai encontrar um avô abandonado. Ele vai ser abraçado pela família, Respeitado. sobrinhos, netos vão ser enviados para cuidar dessa pessoa. Então, eu acho que são valores da cultura oriental que talvez o Ocidente está se perdendo, né? Uhum, Ainda tem assim muito respeito nas escolas pelo professor, o tratamento, né? É senhor professor na uhum, frente. Em algumas escolas, uhum, as crianças têm um respeito assim ainda preservado, uhum, essa cultura de respeito com as autoridades. uhum, Então isso que a gente vê no Brasil assim, o tratamento com policial, com uhum. servidor público, professor nas escolas, lá seria assim impensável, né? Inadmissível. Inadmissível, é. Então tem esses valores aí. Eu acho também o valor da tradição familiar, né? A cultura misturada com a tradição da família, muito forte. Ah, e essa cultura do Ocidente, embora esteja penetrando ali mais nas grandes capitais, nos distritos, nas partes mais assim, a do interior, ainda está muito distante, né? Muito distante. Por exemplo, uma questão aqui no Brasil, ideologia de gênero, alguns tipos de temas aqui, eu acho que esses temas lá ainda não encontraram Não espaço, encontra espaço. e se chegou, estão ali circulando ali na capital, e quando eu digo capital, é ali aqueles 3 bairros ali onde tem muito estrangeiro, Uhum. porque na cultura geral ali são assuntos assim que não tem nem ponto para discussão ali, né? Cara, mas você tá me fazendo quase montar a mala para ir para Moçambique. Tô quase indo para Moçambique já. Porque assim, isso eu tô vendo uma coisa muito boa. Agora eu quero saber e os desafios. Porque assim, legal. Fui para Moçambique para pregar o evangelho. Pergunta: existiam muitos cristãos antes da sua chegada lá ou é um movimento que está acontecendo? Não, existe, existe. O campo missionário de Moçambique já tem sido alvo de missões há muitos anos, né? Uhum, Na nossa região, nós estamos ali muito próximo do Lago Niassa. uhum, Do lado de Moçambique é chamado Lago Niassa. Do uhum, lado do Malawi é chamado Lago Malawi, o terceiro maior lago do continente africano. Aquele missionário, David Livingstone, um uhum, missionário inglês que foi explorador, ele chegou lá centenas de séculos atrás e junto com ele levou a igreja anglicana, né? Então, a uhum, igreja anglicana é muito forte naquela região. Então o evangelho está lá já há muitos anos, né? uhum. Tem desafios, né? Sim. O sincretismo é algo que está presente, né? Essa interferência ou essa mistura da religião tradicional, do animismo, com a religião cristã. Então produz assim esse sincretismo religioso, está presente lá, mas Moçambique já é alvo já há muitos anos do esforço missionário. Então existem denominações com mais de 100 anos já, né? Já No existe tudo país, isso? já. Mas a prevalência religiosa lá, o que que é? Se você olhar para o sul de Moçambique, a maioria seria cristã. E talvez ao norte de Moçambique, talvez ali para as 3 últimas províncias, teria uma expressão muçulmana maior, né? Eu acho que
Perto de 50%, talvez. 50% para o norte e maioria no sul. É. E se juntar o país todo, Aí eu acho que continuaria a maioria cristã na maioria religião cristã. católica, sim. Tá. E a gente estava conversando antes de abrir as câmeras, falando que mesmo nos islâmicos, nos muçulmanos, não é exatamente como é o islâmico do Oriente Médio, O árabe, o árabe. sim. É um islã que eles acreditam em todo o Alcorão, e todo o Corão e todas as coisas, porém eles são animistas também, é isso? É, a religião tradicional, que é chamado, né? Ela seria enquadrada no que seria chamado de animismo, né? Uhum. Então é uma cultura, um tipo de pensamento religioso, ah, alinhado ali com valores do espiritismo, não o espiritismo kardecista do brasileiro, mas uma ideia de O africano, literalmente o honra africano. aos ancestrais, esse tipo de pensamento, né? Então, o muçulmano africano, Uhum. ele abraçou a religião muçulmana, mas ele não é árabe, ele é um africano. Então, o islamismo árabe tem diferenças para o islamismo africano, né? Em Uhum. termos de doutrina, talvez eles abracem o mesmo credo, Uhum. mas na prática e na expressão religiosa, eles vão ter particularidades, né? Algumas podem trazer misturas com a religião tradicional, e aí os livros, né, vão chamar de islamismo popular, né? É um Uhum. islamismo não árabe com práticas da religião tradicional dos africanos, né? Isso seria um pouquinho, trazendo para o Brasil aqui, como um católico apostólico romano, que ele vai na missa aos domingos e na sexta-feira ele vai num centro espírita tomar um passe? Sim, seria esse tipo de sincretismo, é. Ele abraça a fé islâmica, o, abraça a mesquita, abraça o Alcorão, mas não rompe com a sua religião tradicional, Uhum. que em muitos casos, né, seria esse contato, essa honra, essa aproximação dos espíritos dos antepassados, né? E isso acontece também com as pessoas que se convertem ao Evangelho? O cristianismo também enfrenta esse desafio, né? Que você abraçar o evangelho, abraçar a mensagem de Cristo, abraçar a fé cristã e isso te levar a um rompimento dessa religião tradicional, né? Uhum. Então, muitos estão vivendo esse dilema, né? De ter que romper com a sua religião tradicional, que é um valor da tradição, da cultura. É como se ele fosse contra a cultura dele, né? Então, existe essa decisão, ou esse momento aí de ruptura, ou até onde ele vai romper com Uhum. essa fé cristã que ele tem, né? Que ele abraçou. Que preço uma pessoa paga quando rompe? Em alguns casos, existe algum tipo de perseguição, ou social, ou religiosa, né? Ou familiar, em alguns casos, né? Se a família é uma família tradicional, muçulmana, ou uma família tradicional da religião tradicional, e esse novo cristão, esse jovem cristão, toma uma decisão e essa decisão o leva a romper esses laços, ele pode ah, enfrentar uma consequência da família, né? Seja uma ruptura social, uma ruptura familiar, ou alguma penalidade familiar, não ter acesso a alguns bens comuns da família, ou se sentir pressionado a deixar ali o convívio familiar, se eles morarem na mesma Mesmos. casa ou no mesmo quintal. Quanto a isso, é um pouco parecido com o islamismo árabe, né? Que, por exemplo, acontece muito de cristãos que se convertem no mundo árabe, que alguns lugares podem ser executados, podem ser colocados sobre execução, outros lugares não executam, mas cortam todos os vínculos. Cortam a hereditariedade, cortam o sobrenome, cortam os direitos, retomam bens, deixam totalmente a minga ao ponto de que a igreja cristã precisa dar assistência. Isso pode chegar a acontecer? Isso pode chegar a acontecer. Isso é forte, Roger, porque
você não nasceu nesse mundo, né? Você nasceu aqui no Brasil. Então, grande parte da sua vida você viveu o que que é o cristianismo brasileiro, né? E é uma bênção o cristianismo brasileiro em muitas questões. Mas a gente não tá, o cristianismo não nos cobra tanto, né? No Brasil. Às vezes a gente negocia até nosso próprio testemunho nos nossos lugares de trabalho, simplesmente por ter uma ascensão social ou para poder participar de algumas mesas, né? Que não deveríamos nem assentar, né? A Bíblia até fala sobre isso, mas a gente meio que vende isso. E quando converso com missionários que trazem essa realidade, isso me confronta. Isso sempre me confronta. Porque você pregar o evangelho para uma pessoa no Brasil, onde a pessoa ela vive numa casa de católicos, apostólicos ou de espíritas, ou seja qual a religião que for, onde pode ter até um pouco de chateação dos pais ou dos irmãos ou da família em relação a isso, mas o cara não vai perder os direitos dele. Dificilmente o cara vai ser expulso da família desta forma. E as pessoas muitas vezes não estão dispostas, né? E assim, Cristo é tão barato no Brasil, se é que você me entende, entendeu? Uhum. E ao mesmo tempo é tão caro para essas pessoas nesses lugares, né? É tão complicado. E aí já me conecta com uma outra coisa, a espiritualidade, o mundo espiritual. Estou falando mundo espiritualidade, não da regularidade do natural, do sobrenatural. Lugares que são tidos com muito animismo, onde existe muito dessa matriz africana, estamos falando da África, muito forte, não é incomum que a gente depare com algumas coisas muito mais fortes. Qual foi a tua experiência até agora? O que que você já viu? Eu diria que não tem ateu em Moçambique. Não tem ateu em Não. Moçambique? Eu acho que ateísmo ali não teria espaço ali, Uhum, porque a realidade do mundo espiritual é conhecida e vivida por todos ali. Então acho que não há dúvida de que existe forças espirituais, ainda que eles dê nome diferente para isso. uhum, Não há dúvida ali que exista forças espirituais que atuam no ambiente ali. E o animismo é essa tentativa de se conectar a elas, né? uhum, E eu acho então que as expressões religiosas que existem lá têm contato com essa espiritualidade, né? uhum, Então o cristão vai ter essa experiência com o Espírito Santo, com a palavra de Deus e outras matrizes ali de religião também vão ter. Então não tem ateísmo lá, porque o conhecimento das forças espirituais, a experiência das forças espirituais é visto e vivido por todos ali. Ainda que eles entendam de maneira diferente uhum, ou vivam e experimentem de maneiras diferentes, né? uhum. Você atualmente frequenta uma igreja que bebe das águas reformadas. Sim. Mas assim, eu converso com todos os missionários, eu sei que o missionário ele tem a vida prática, né? Ele vê a vida prática acontecendo. E ali não é calvino, não é arminiano, Uhum. não é armínio. Ali ele vê Cristo acontecendo o tempo todo, ele vê o inimigo acontecendo o tempo todo. E dentro dos cultos é muito comum que você veja essas manifestações também ou não? Porque eu congreguei numa igreja em São Paulo, pequena, de bairro, que, cara, não tinha um culto que não caía uma pessoa possessa. Tá. Um parênteses aqui, né? Eu acho que na atividade missionária, eu acho que essas bandeiras doutrinárias Uhum, ficam tão secundárias, né? uhum, Então, os missionários lá, você tem missionário pentecostal com reformado uhum, e todos trabalhando juntos uhum, ou se colaborando juntos, né? uhum, Sem que essas barreiras sejam uma, uma, uma bandeira de divisão, né? Então, eu acho que no campo missionário isso é muito secundário. Agora, depende da igreja. Nós colaboramos na plantação de uma igreja no centro da cidade, chama Casa Umi, Casa Vida. As nossas reuniões, nós temos pouco. Diria que talvez 1 ou 2 episódios de alguma manifestação. manifestação assim. Mas como eu sou professor de um seminário, de um instituto teológico, a gente visita as igrejas dos alunos, então é comum nas igrejas deles, dos bairros, que Uhum, haja manifestações assim. uhum.
Um grande público são mulheres, né? Talvez elas procuram mais, assim, Mais aberto para o espiritual, mais talvez? abertas para essas experiências, e aí depois, nos ambientes de culto, assim, há manifestações. Como é que é a cultura do ponto de vista de homem e mulher? Há uma complementariedade ou são diferentes? Como é que eles são culturalmente? Os homens seriam o chefe da casa. Agora depende, né? Na cultura, você tem culturas. Moçambique, embora fale a língua portuguesa, você tem 26 dialetos no país, que são 26 culturas diferentes. Então, tem cultura que é matriarcal, Uhum, tem cultura que é patriarcal. uhum, Então, um exemplo disso, por exemplo, seria a questão do casamento, né? Então, numa cultura matriarcal, os tios da menina ou da mulher que são as pessoas que vão organizar questões de casamento. Se for uma cultura patriarcal, os tios do homem. Então, outras questões. Então, depende da região, da cultura. Você tem uma cultura que é matriarcal, outra que é patriarcal. Eu diria assim que a mulher trabalha muito em Moçambique. A mulher tem uma carga de responsabilidade num contexto assim do interior, de uma uhum. aldeia, num contexto assim fora da cidade grande. A mulher tem a responsabilidade de lavar a roupa, de pegar água no poço, de arrumar a lenha, conseguir a lenha, de fazer a comida, cuidar da casa. A mulher tem uma carga muito forte assim. E ela traz essas marcas nas mãos, né? Aquela mão assim de quem trabalha desde cedo, né? O homem, eu acho que ele pega um leve com o homem, viu? É. O homem, eu acho que ele pega, a cultura pega leve com o homem. Eu vejo a mulher muito mais trabalhadora, muito mais assim, absorvendo essa responsabilidade, do que o homem, né? Nesse sentido, eu acho que existe um papel do homem dividir um pouco mais essa carga com a mulher. Eu acho que a mulher Pena um pouco. pena muito lá. Eu fico pensando nas países como o nosso, por exemplo, ou até os Estados Unidos, que a gente tem muita informação, aonde a gente vê feministas defendendo muito o fato de que elas têm que ter direitos iguais aos homens, e eu respeito. Mas eu gostaria que isso fosse feito por essas mulheres nesses países, né? Que fossem, assim como nós temos um campo missionário para pregar o evangelho, que assim também tivesse incursões de feministas para esses países, para poder fazer com que mulheres que hoje estão sob o jugo de os homens e de uma cultura pudessem ser cuidadas por essas feministas nos seus próprios países. Seria uma coisa boa a ser feita. E isso eu não estou falando do ponto de vista jocoso, estou falando do ponto de vista real mesmo. Porque assim, tem pessoas que têm essa pauta, mas é muito fácil ter essa pauta no Brasil, né? É muito Uhum. fácil ter essa pauta nos Estados Unidos. Seria bom que você tivesse essa pauta num país como esse. E eu provoquei até essa conversa, até puxando, porque a gente já tinha conversado fora disso, porque você mesmo havia me dito que assim, isso é muito complexo para as mulheres, né? E isso, quando se fala sobre a conexão com a igreja, você prega um evangelho, te fala de complementarismo. Você fala sobre o homem, ele cuidar da mulher, ele dignificar a mulher. Então, queira ou não, você está enfrentando a cultura de um povo quando você está pregando o evangelho. Não é só uma questão de pregar o Cristo que morreu por eles, mas é pregar uma prática de vida nova, ressignificada. Como é que isto é visto de um modo prático? Eu voltar ao ponto aí da mulher. A gente organiza alguns acampamentos, né? Lá no Instituto Bíblico, e já organizamos 3 acampamentos. E aí a gente coloca uma caixinha de perguntas e respostas. E nos 3 acampamentos, uma pergunta se repetiu, né? Que me impactou muito. E a pergunta era assim: por que a mulher sofre tanto? 3 acampamentos, 3 perguntas iguais por pessoas diferentes. Por que a mulher sofre tanto? E aí eu acho que uma das respostas, né? E talvez o feminismo está tentando, de maneira equivocada, trazer essa resposta, acho que é uma crise de homens, né? Então o homem acho que perdeu uma referência, a referência do seu papel como homem, né? E se colocou num outro lugar, e a mulher tá agora lutando para tirar ele de lá, ainda que seja tentando colocar ela lá.
Na verdade, ela está tentando tirar ele de uma posição que ele subiu sozinho, né? Uhum. Então, esse é uma questão, um ponto de reflexão nosso, né? Agora, eu acho que o evangelho, ele, trazendo as palavras de Ronaldo Lidoro, ele é supracultural, né? Ele está acima de qualquer cultura. O erro do missionário é ele tentar levar a sua cultura para lá. Uhum. Então, esse seria um erro, né? A gente tentar fazer todo mundo ser brasileiro. Sim, Cristão como um brasileiro é cristão. sim. E aí, de alguma maneira, claro que a gente vai levar o nosso jeito de falar, nosso jeito de pensar, nosso jeito de fazer, mas eu não quero que ele fale como eu falo, faça como eu faço, mas que ele fale como Cristo falaria, faça como Cristo falaria dentro da sua cultura, Uhum. que é um desafio, né? Então, o nosso desafio é a gente não ser brasileiro, Levar mas apenas levar Cristo o aos céus. evangelho Sim. sem levar o lado brasileiro, né? A cultura brasileira, né? Porque Isso senão a gente vai levar tudo, até o jeitinho brasileiro. também, né? O Gerson, né? Lady Gerson. Aham. Você tinha comentado comigo também durante o nosso café. Vou começar a gravar esses cafés que são bons, tá? Falando sobre o fato de que você entende que o melhor dos mundos é quando você se torna desnecessário no campo missionário. Uhum. Porque um missionário enviado, por mais que seja necessário, ele é caro. Ele não entende muitas vezes a cultura e vai levar um tempo para ele entender toda aquela cultura. Diferente de você levantar uma pessoa da própria terra que pregue o evangelho, porque consegue fazer aquilo que você acabou de falar agora, que é entender o que é cultural e o que é reino dos céus, sem tentar mudar o que é cultural e só propondo aquilo que é reino dos céus. Uhum. Vocês começaram um trabalho de um seminário teológico? Sim, nós participamos de uma missão internacional lá, Tá. chamada SIM, Sociedade Internacional Missionária. Essa organização construiu o primeiro instituto teológico da cidade de Lixinga, em 2019, começou as aulas. Nós estamos lá desde o primeiro ano. Então, formando líderes, né? Uhum. Metade da turma são pastores e líderes que já atuam no ministério, Uhum. mas não tinha essa oportunidade Bagagem. de estudar lá no seminário, de, né, ter tempo ali para se capacitar teologicamente. Então, nós estamos lá cobrindo essa lacuna, né? Uhum. E o objetivo a longo prazo, talvez 5, 6 anos, é que esse Instituto Teológico tenha todo o seu quadro de professores moçambicanos, e, se Deus quiser, também em 5, 6 anos a diretoria seja moçambicana, para que o missionário fique desnecessário, né? Para que a gente encerre o tempo lá e siga outra direção, né? Qual é o maior desafio que você e outros missionários encontram em Moçambique hoje? O missionário que vai fazer o trabalho de tempo integral, a minha esposa diz que é 3S, né? Que a gente tem de preocupação, que é sustento, saúde e segurança. Então, o sustento, né? O nosso visto é religioso, nós não podemos ter nenhuma atividade remunerada lá, tudo que nós fazemos é voluntário, então nós precisamos ter o sustento para estar lá. Uhum. Estar lá durante todo o tempo, sem nenhuma complicação, necessidade, né? Então, sustento sempre seria uma necessidade do missionário. Saúde, por questões diversas, né? Em muitos contextos, o acesso à saúde ou é difícil ou é um pouco reduzido. Uhum. E segurança, né? Principalmente por ser estrangeiro, a gente e levar filhos, a gente sempre zela pela segurança. Então, acho que sustento, saúde e segurança são pontos de oração para você colocar diante do missionário que você Adotou. conhece, que você adotou. Você sabe que eu tenho conversado muito com algumas pessoas sobre oração. E esse é apenas um pensamento sobre isso. Eu poderia também ficar bastante tempo aqui falando. Mas eu penso que eu não preciso convencer a Deus sobre a necessidade que você tem lá Uhum. em Moçambique. Eu entendo que quando eu oro por você, o próprio Deus me sensibiliza sobre a necessidade que eu tenho de agir em relação a você, colocando diante dele. É uma forma como ele faz isso. E de um modo prático, pessoas que orem por você, que orem por missionários que estão em campo diverso e também no Moçambique, pensando no seu sustento, eles têm como te ajudar de alguma forma? São livres para ajudar, mas acho que o contexto talvez não
não se realiza ali, né? Talvez não se realiza. Falando sobre oração, um dos primeiros livros que eu li na minha conversão era sobre oração, né? E o grande tema do assunto era esse. Por que que você vai orar a Deus por uma necessidade que Deus já sabe que você tem, né? Uhum. E uma das respostas era que, assim como Deus não precisa do nosso dinheiro, Uhum. o objetivo da oferta não é a oferta, é o ofertante, né? A Sim. oferta traz o ofertante. Uhum. Eu acho que a intercessão leva o intercessor diante de Deus, né? Então, Uhum. eu acho que no final tudo isso é para nos aproximar de Deus. Então, nós oramos por causa disso, porque isso nos leva a nos aproximar de Deus, ainda que eu esteja orando por terceiros, né? Eu vou voltar ao que você Sim. colocou aqui, que é sobre o sustento. Uhum. Se uma pessoa quiser apoiar um trabalho missionário para Moçambique, hoje está sendo mantido por uma igreja Sim, e você faz parte de uma agência missionária. sim. Essa pessoa, ela enviaria para a igreja, para a agência missionária ou para a pessoa física, Roger? Nós somos filiados a uma agência missionária, então os recursos sempre são recomendados a entrar pela agência missionária, Tá, por dois motivos. O primeiro motivo é que isso regulariza os nossos valores para a Receita Federal. ok, Então, é uma oferta para uma agência missionária com CNPJ que tem saída como um rendimento isento, como doação. ok. E regulariza para quem oferta. Você também vai receber um informe de rendimento como doação, né? Tá. Hoje você tem qual agência missionária? A CEPAL. Tá. Eu acho que eu vou colocar na BIOS aqui Ah, também tá para bom. as pessoas poderem ter esse acesso. Porque hoje em dia com o Google você consegue todas as coisas, mas melhor que você ter, porque também tem, além do Google você tem os golpes também, né? Ah, sim. Tem um monte de gente que você consegue chegar em lugares distintos. E me fala um pouquinho mais sobre as necessidades que você tem lá. Você falou para mim sobre os 3 S's, beleza? Mas assim, pessoas que quisessem contribuir de alguma forma. Você fala sobre esse tempo, tesouro e talento, Uhum. né? Então, ok, como é que uma pessoa pode se engajar com isso? Olha, nós demos início a uma missão chamada Missão Shimo. Tem um site, é missãoshimo.org. É uma união, uma unidade de pessoas com o propósito de colaborar na área de educação em Moçambique. Uhum. Então, nós estamos atuando em duas frentes aí. Uma delas é construção de pré-escolas no norte de Moçambique, onde nós estamos. Então, nós já construímos 2 pré-escolas, estamos mantendo em parceria com a igreja local e no nosso retorno agora, próximo ano, vamos organizar mais 2 pré-escolas. Então, você pode se engajar conosco, entrando aí no site missãoshimo.org, conhecendo o trabalho e você é convidada a refletir sobre o seu engajamento. Além dessa área de educação com escolas, nós estamos trazendo jovens dos países de língua portuguesa da África para estudar teologia aqui, em parceria com a FLAM, Faculdade Latino-Americana. Então, eles vêm com visto de estudante, vão estudar 3 anos aqui, vão morar lá no seminário, ter a refeição. Então, eles têm curso bolsa de estudos, hospedagem e alimentação completa. Deixa eu te interromper para ver se eu entendi. Você está falando de trazer jovens de língua portuguesa que estão de países africanos para vir passar um tempo aqui no Brasil, na FLAM, e aí tudo é custeado pela igreja brasileira, Pela missão Shimo, pela missão Shimo. sim, essa missão Shimo, e ela levanta recursos, né? Ok, Então, nós estamos levantando recursos para atuar na área de educação, com pré-escolas no norte de Moçambique e trazendo alunos para estudar aqui. Nós já temos 5 alunos de Guiné-Bissau estudando, 3 de Moçambique estudando aqui na FLAM. Vão se capacitar 3 anos aqui com o objetivo de voltar para abençoar o país deles, não, né? e isso é excelente porque vem ao encontro do que a gente acabou de falar. A gente acabou de falar sobre você, ao invés de você enviar uma pessoa do Brasil para a África, você desenvolver uma pessoa da própria África para cuidar da própria África, né? Sim. Então, estamos com esse projeto aqui, e nós estamos buscando parceiros aí, né? Um parceiro que tem nos abençoado é a Banda Resgate. A Que gente já legal. organizou três shows da Banda Resgate. O resultado do show vem para a Missão Shimo.
E a gente, com esses valores, a gente banca os alunos, banca as escolinhas e queremos fazer mais, né? Você já tem data de novos eventos da Resgate O para isso? próximo show que a Banda Resgate vai fazer em prol da Missão Chimo vai ser 21 de fevereiro em São Bernardo do Campo, 21 de fevereiro, São Bernardo do Campo, onde? na Igreja Batista Borda do Campo. Batista Borda do Campo. E aí o outro ainda está em O aberto. outro ainda vamos encontrar aí um local, uma igreja que possa receber e uma data, né? Legal. Com Então, eles. a gente está falando aqui em Campinas, temos grandes igrejas em Campinas, de repente poderia ser uma parceira? Campinas seria estratégico, né? Uma cidade grande, perto aí, muita gente em volta. Eu acho que seria bacana também. Legal. Se você é pastor de alguma grande igreja de Campinas que possa receber a banda Resgate, estamos falando aí de quantas mil pessoas em média? De 300 a não sei quanto couber na igreja, né? O mínimo é 300. 300, sempre foi mais que 300, né? Não, o que é legal é o seguinte, né? A gente está falando de propósito, né? Sim, Intencionalidade e propósito. É uma sim. coisa simples de ser feita. De repente você faz um evento na sua igreja que traz um movimento bem interessante, ou toda a arrecadação vai para uma coisa que você sabe que é séria, que tem credibilidade, que tem como você mostrar a governança sobre tudo isso daí, né? Então, isso é muito legal. A gente está falando numa época hoje que todo mundo fala sobre compliance, sobre transparência. Então, tudo isso fica muito claro. E, ao mesmo tempo, você faz com que comece uma cultura na sua igreja, ou se não comece, que ela continue, né? Já tem a cultura, você põe isso para frente. Domingo, esse último domingo, enfim, eu preguei numa igreja. E nós estamos aqui em dezembro, falando de Natal. Eu preguei 2 versículos sobre aquele texto, Mateus capítulo 2, 1 e 2, que diz que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Magos vieram do Oriente para adorá-lo. E perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos sua estrela e viemos adorá-lo. E eu trabalhei 2 pontos lá, talvez podemos encerrar com esse ponto, né? E um ponto é que nós não adoramos um lugar, nós adoramos uma pessoa. Os magos, apesar de orientados, foram para Jerusalém, achando que era lá em Jerusalém, onde tem o templo, onde tem toda a estrutura religiosa, né? Os doutores da lei, a sinagoga, achando que era lá. E nunca foi lá. Então, nunca vai ser o templo, né? Sempre vai ser a pessoa. Nós não adoramos coisas, nós adoramos uma pessoa, né? E o segundo ponto é que eles vão adorar o recém-nascido rei dos judeus sem ele ter feito nada. Essa criança acabou de nascer. Os magos saem do Oriente, talvez aí 3, 4, 5 meses de viagem, para adorar uma criança que não fez nada. Porque nós adoramos uma pessoa pelo que ela é e não pelo que ela pode fazer, embora ela possa fazer muita coisa. E isso eu estou levando para mim, né? Para a gente, né? A gente faz o que faz e pensa o que pensa, porque nós adoramos uma pessoa pelo que ela é, e não pelo que ela pode fazer, embora ela possa fazer muita coisa. E nesses 8 anos de caminhada missionária, a gente vê que ele tem feito muita coisa. Mas ainda que ele não tivesse feito, ele é digno de receber toda a adoração, né? No trabalho missionário, eu falei dos 3 S's aí, sustento, saúde e segurança. Mas Deus nunca nos deixou faltar nada. E aí eu tenho uma frase de um missionário do passado, missionário raiz, né? Hoje a gente é Nutella. Uhum. O raiz, Hudson Taylor, foi missionário na China. Ele tem uma frase que a gente vive essa frase, né? Diz assim, a obra de Deus, feita da maneira de Deus, não terá falta dos recursos de Deus. E nós temos comprovado isso nesses 8 anos, né? A obra de Deus, feita da maneira de Deus, não terá falta dos recursos de Deus. Então Deus tem sido bondoso, generoso, gracioso com a gente, com a família, com o ministério, pela graça dele, né? Não por nós. Cara, é muito bom poder conversar com você, Roger. Obrigado por você estar aqui com a Muito gente. obrigado. É muito legal esse bate-papo, porque ele reverbera no coração da gente a necessidade que a gente tem de cumprir aquilo que nós fomos comissionados para fazer.
e a gente conversava que você é um missionário num país distante, mas todos nós temos que nos entender como missionários, né? E que, na grande maioria das vezes, a gente fala sobre isso na semana missionária, onde a gente está com essa pauta, mas a gente acaba se esquecendo disso, né? É tão fácil se esquecer, é tão fácil a gente se adaptar ao conforto do ar-condicionado, é tão fácil a gente se adaptar ao conforto da nossa igreja, do banco que nós sentamos, como se fosse o nosso banco, a nossa igreja. E a gente se esquece de que há um motivo pelo qual nós estamos aqui. Pessoas estão morrendo ao nosso redor e indo para o inferno sem o conhecimento de Cristo. E assim, quando eu vejo uma pessoa que faz esses movimentos que você e a Ludmila fizeram, eu realmente quero honrá-los, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Eu sei que vocês são tão carne como eu, mas aceitar esse desafio é uma coisa legal, porque acaba permitindo que nesse momento a gente seja confrontado de um jeito não confrontativo, mas pelo próprio Espírito nos falando, olha, é isso que eu espero de você, assim como eu sei que as pessoas que estão assistindo a gente estão sendo confrontadas também, né? O que que eu estou fazendo? Sabe, o que que realmente eu estou fazendo com aquilo que foi me dado? A gente poderia ficar falando aqui sobre parábola de talentos, a gente poderia falando aqui sobre o ID, sobre a grande comissão, ok, mas assim, acima de todas as coisas, a gente tem que entender que há um propósito para a gente estar aqui, né? E aqui não é o lugar final, aqui a gente está de passagem, nós somos peregrinos aqui. Uhum. E um peregrino não constrói casas na praia, sendo que ele é peregrino, ele não constrói nada, porque ele sabe que tudo é efêmero, tudo passa, né? É isso, que Deus nos dê essa condição de a gente trabalhar como mordomos de Cristo. Amém. Posso dar uma recomendação de leitura? Claro. Tem um livro muito pequeno chamado Vocacionados, do Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório, se você é algum jovem aí vocacionado ou está nesse momento aí de decisão, né? Ou quer entender mais, o Ronaldo Lidório fez um livrinho pequeno chamado Vocacionados. Ele está disponível aí nas plataformas dele para download, muito curto, mas de maneira muito resumida, diz assim que todo mundo é chamado por Deus. Nós fomos chamados para a salvação, fomos chamados para a santificação, fomos chamados para a proclamação, fomos chamados para as boas obras. Então, ainda que possa existir um chamado específico, nós estamos sendo chamados, fomos chamados, né? Para salvação, santificação, proclamação, boas obras. Ainda que tenha um chamado específico, que é o que cada um de nós precisa discernir, né? Muito obrigado pela sua vinda aqui com a gente. Obrigado, eu. Espero que a gente possa se encontrar novamente aqui também nessa mesa, batendo outros papos. Você que está com a gente até agora, você tem que curtir, compartilhar, comentar, enviar esse episódio aqui para outras pessoas também, porque quando você faz isso, o algoritmo ele reconhece que tem relevância e começa a disparar isso para outras pessoas. E pessoas podem ser abençoadas através desse canal. Lembrando sempre que a gente está conectado com o Instituto APDO, que tem a motivação última de levar para jovens de escolas públicas questões ligadas ao indivíduo, à ética, à moral, à civilidade e profissões. E abençoando também a Igreja Brasileira, permitindo que a Igreja Brasileira possa acomodar encontros falando sobre isso também. Então, é isso. Muito obrigado novamente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. A todos nós. Valeu, gente. Obrigado. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Até mais.